Carlos Cabela. São 4 horas e 37 minutinhos, vamos falar da Macaca, bota o hino da ponte aí, meu caro Elton Grimaldi, vamos falar da Ponte Preta, que perdeu no último sábado para o Água Santa por 1-0 e está numa situação delicada no Campeonato Paulista, Pio. Delicada realmente, Cabela, principalmente pelas duas partidas que a Ponte ainda tem, né, no Campeonato Paulista, que a Macaca enfrenta o Corinthians no próximo sábado, às 18h30 lá na Arena, na Neoquímica Arena em São Paulo, e depois tem o Ituano pela frente. A Macaca chegou na seguinte situação, e agora a gente nem olha muito mais a classificação do grupo, né? A gente olha mais a classificação geral, que nesse momento é o que está importando ao time ponte-pretano. A Ponte está na 15ª colocação, penúltima colocada, com 8 pontos. Ela tem 2 pontos a menos que a Ferroviária, o Santos. Lembrando, Ferroviária e Santos ainda se enfrentam. Eles têm um jogo a menos, jogo que foi adiado lá em Araraquara no último sábado por conta da falta de energia. Aí tem o Guarani, também com 10 pontos, e o Água Santa, que venceu a Ponte no último sábado. Todos esses com 10 pontos ganhos. Aí vem Santo André, Inter de Limeira, com 11 pontos. Então, da Inter para baixo, todo mundo luta contra. Só que, Cabela, olhando todos esses adversários, da Inter de Limeira para baixo, e o próprio Novo Horizontino, inclusive, Novo Horizontino que foi rebaixado nesse final de semana, todos os clubes nos últimos 5 jogos somaram mais pontos que a Ponte. Inclusive, repito, inclusive o Novo Horizontino, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 pontos. E a Ponte só 1. A Ponte só 1. Então a gente tem Ferroviária, que ganhou 4 pontos nos últimos... Tô falando tudo nos últimos 5. Ferroviária, 4 pontos. Santos, 5 pontos. Guarani, 6 pontos. Água Santa, 6 pontos. E a equipe do Santo André, 4 pontos. Além da Inter de Limeira, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 pontos a Inter de Limeira nas últimas rodadas. Ou seja, e a Ponte, ela ganhou apenas 1 ponto. É uma situação muito complicada para o time ponte-pretano que, como você disse, perdeu para o Água Santa no último sábado, uma falha do zagueiro Dedé, foi recuar uma bola para o Igor Vinhas, acabou caindo sentado no chão na hora de recuar. Lembrando que o Dedé vinha de uma inatividade de quase 3 anos, aí voltou, jogou aí, 2 jogos, aí sentiu de novo, fica fora e quando volta para assumir um momento complicado, um momento que ele vai ali ser o zagueiro da Ponte. São as decisões aí, né? Inclusive do novo treinador, do Hélio dos Anjos, dá para colocar na conta dele também de ter escalado o Dedé, e o Dedé acabou falhando e o gol do Água Santa saiu naquele momento. Hélio dos Anjos, que depois da partida comentou sobre a derrota e disse que a Ponte vive um momento complicado. Olha, realmente um baque muito grande, né? Até por tudo que eles fizeram durante a semana. Esse grupo se preparou de uma forma muito forte, muito agressiva, com muita dinâmica, prepararam-se psicologicamente. Nós desenvolvemos durante a semana situações para o grupo acreditar nessa decisão. Perdemos um jogo onde a dedicação foi muito grande, mas a lucidez nos faltou. Principalmente a partir do momento que você toma um gol, do jeito que nós tomamos. Eu acredito que nós desorganizamos um pouco no primeiro tempo ainda. Mas o que é importante agora foi o que eu falei com eles no vestiário, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, nos unir o máximo possível, bater dentro da gente que nós que vamos resolver o problema da Ponte Preta e, naturalmente, é assim que nós vamos trabalhar durante essa semana. Uma semana cheia de trabalho para o jogo contra o Corinthians, em que a Ponte não poderá contar com 5 atletas que pertencem ao Corinthians. Então, Kaique França, goleiro, Igor Formiga, lateral direito, Léo Santos, o zagueiro, Matheus Jesus, o volante, e o Fecim, o meia. Então, desses aí, 3 que podemos considerar titulares nesse momento. Que estavam em campo no último jogo. Que estavam em campo no último jogo. Formiga, Léo Santos e Fecim. E o Matheus Jesus
essa semana ele volta aos treinamentos. Essa semana ele volta. Tudo indica que sim. Ele volta a treinar essa semana, tudo- não pode jogar domingo, Tudo, sábado. tudo indica que ele vai ser liberado pelo departamento médico. Ah, É um atleta que poderia ficar à disposição do Hélio dos Anjos, mas não ficará. Cabela, aliás, esse pessoal tá parecendo a equipe aqui do Sport da CB, dá um chinelinho atrás do outro, gente. Não vamos cair, né? A gente tá assim subindo, espero, né? A gente tá subindo, É né? uma liderança, para. Pelo menos nós temos outras formas. A gente consegue entrar pelo celular, a gente consegue, verdade, entendeu? O que precisa é da voz. Mas enfim, a Ponte, matematicamente, a gente fazia esse exercício ali na redação, né, Cabelo? Matematicamente, mesmo com a derrota, a Ponte não será rebaixada se isso acontecer, e óbvio, a gente torce para que isso não aconteça, mas não existe possibilidade de rebaixamento matemático já na próxima rodada. Não. São muitos confrontos diretos, são muitos adversários. Volto a dizer, a Ponte, ela consegue, mesmo com a derrota depois na última rodada, alcançar até a Inter de Limeira, por exemplo, que nesse momento é a que está mais distante da zona de rebaixamento desses que ainda correm risco. A Inter tem 11 pontos, ela está na 9ª colocação no geral, a Ponte tem 8, só que a Inter tem 2 vitórias e a Ponte também tem 2 Então, vitórias. se Então a vencer Macaca uma, não, passa. poderia passar no número de vitórias. Se a Inter perder as 2, por exemplo, a Ponte ganhar um dos jogos, ela passa a Inter de Limeira, por exemplo. Então, a situação é crítica? É crítica. Mas por quê? Porque a Ponte depende dela. Esse é o problema. Se ela não dependesse dela, aí... já não depende mais, né? Só dela. Não, Mas- eu tô, mas- eu, mas eu, ela eu tô vence, dizendo assim, né? depende dela Dela vencer, ganhar, tem que depende ganhar dela jogos. ganhar. Então é complicada a situação da Macaca por conta disso. Carlão de Freitas, a gente até conversava, né? Água Santa é um time aí de todos esses que estão brigando aí fora a Ponte Preta, né? Que a Ponte tá lá embaixo, já na zona de rebaixamento, mas da Inter de Limeira até a Ferroviária, teoricamente o Água Santa é o mais frágil desses daí. E vai pegar um Santo André em casa, né? E o Santo André tá brigando para classificar. Mostrou aqui contra o Guarani que tem um poder de reação, pelo menos, né? E depois decide com o Santos. Então, teoricamente, o Água Santa seria o alvo da Ponte Preta. Mas para que a Ponte Preta tenha o Água Santa como alvo, ela tem que ganhar os jogos. E aí que está o problema. O Pio foi pontual. A matemática, ela permite o torcedor sonhar, permite o Hélio dos Anjos fazer discurso, né? Essa coisa que está inserido no futebol, assumir a responsabilidade. Tudo isso permite a Ponte Preta escapar do rebaixamento, mas ela não vai escapar, Cabela. Dificilmente. Quero estar muito enganado aqui, quero ouvir Marco Eberlin falar, o comentarista disse que ia cair e não caiu. Poxa, como eu gostaria de ouvir isso. Mas eu acho que eu não vou ouvir. Por tudo que a Ponte tem mostrado, esses números que o Pio falou, os adversários que a Ponte tem, a maneira como a Ponte está perdendo, o comportamento do torcedor no sábado meio que entregando, né? O torcedor saiu sem forças também para criticar. Então é um rebaixamento que vem sendo construído, né, o Cabela? Vira e mexe a gente bate nós fazemos as nossas resenhas aqui pelos corredores e a gente, parece que o nosso pensamento é o mesmo, né? É um rebaixamento que a cada ano, a cada temporada, a cada campeonato, a cada contratação, um tijolinho de Série A2 ou Série C de brasileiro vem sendo construído. Ano passado o susto foi grande, né? E ninguém aprendeu. Quem não se lembra das declarações do Ivan depois do jogo contra o Confiança? É verdade. Parece que ninguém ouviu, né? Esqueceram, né? Parece que esqueceram rapidamente. Então é um rebaixamento e isso a gente vem discursando, vem falando, e o torcedor sabe também o motivo, né? Eu acho que todos os integrantes dessa chapa têm a razão, têm a culpa. Outras pessoas que passaram pela Ponte, eu acho que o principal culpado de todo esse panorama, agora a gente até sai um pouco do gramado e vai para a política da Ponte, eu acho que o Sérgio é o principal culpado, pela maneira como ele geriu a Ponte, né? Ele nunca trabalhou alguém para ser o sucessor, a Ponte não tem um investidor do nível do Sérgio, só que a maneira do Sérgio se comportar com os seus subordinados foi uma maneira que magoou muita gente, tanto é que se você pegar
essa chapa que elegeu agora, eu acho que praticamente todos passaram um dia pelo caminho do Sérgio Carnielli, né? E foram pessoas que ficaram magoadas em algum momento com o Sérgio. Então, o que me causa, assim, uma tristeza, né, por que está acontecendo com a Ponte, é que esse pessoal que se movimentou para ganhar a eleição na Ponte, a única intenção deles era tirar o Sérgio Carnielli da Ponte. Não tinha um plano para você resgatar a Ponte Preta. Então vamos tirar o Sérgio e pronto, os problemas acabaram. Muito pelo contrário, os problemas aumentaram e vão aumentar, porque já já o rebaixamento vai ser consumado e você não vai cair para uma Série B que você ainda tem uma televisão, você tem uma certa cota, você vai cair para uma Série A2. Então esse pessoal tá brincando com coisa séria. O melhor dos mundos, e eu acho que é impossível acontecer, seria esse pessoal sentar com o Sérgio, tentar apaziguar, tentar aparar as arestas, porque o nome de tudo isso é a Ponte Preta, é a ponte que está envolvida. Então não é a chapa A ou a chapa B, é a Ponte Preta que está caindo para uma Série A2. Então a situação é muito mais grave do que se pensa. Então, Cabela, para resumir mais um discurso, né? Poxa, a gente está cansado de discursar aqui, mas é um rebaixamento que, se você analisar a hora que você vai dormir, o que está acontecendo com a Ponte? Não é surpresa nenhuma a Ponte cair. Não é surpresa. Aliás, a lógica é essa, porque em 2020, quando ela se classifica, ela se livra do rebaixamento e se classifica, ela passou um sufoco danado, né? Sim. Se o Água Santa não perde para o Palmeiras, ela que seria a rebaixada. 2021 no Paulista, ela chegou a flertar com o rebaixamento e a Série B foi um perrengue danado que, se não o Moisés fazer aquele gol lá, nós estaremos já falando de um rebaixamento na temporada passada. Então, para mim, tá consumado. Eu não vejo forças, eu vejo a matemática, como o Pio apresentou e como realmente ela aparece para a Ponte. Mas como que um time desse, Cabelo, que não ganha do Água Santa, perde da maneira que perdeu, com erros individuais, outros jogos também com erros individuais, como que um time desse vai ter forças psicológicas, capacidade técnica para vencer um Corinthians que acabou de perder para o São Paulo? Pois é. Difícil. É muito difícil, só se realmente esse milagre ou imponderável Futebol Clube aparecer. Muito bem. São 4 horas e 49 minutinhos. Vamos pro intervalo? A gente faz intervalo e volta daqui a pouquinho aqui com o CBN Esportes, segunda edição.